Fala aí, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, tanto vocês como seus familiares, guardados aí pela mão do nosso Deus eterno, nesses dias de quarentena, onde nós estamos vivendo certas limitações, mas certamente estamos confiantes no que Deus tem o melhor para nossas vidas. Gente, essa semana eu quero dar os bem-vindos a vocês a mais um tempo de aula aí, a falar sobre a baixa idade média. E eu gostaria de deixar algumas orientações importantes para vocês nessa semana 3 do ciclo 2 do segundo bimestre. Anote aí para não esquecer. Assistam a videoaula, como vocês já estão assistindo, e eu incentivo vocês a assistirem e a também incentivar os seus colegas que não estão assistindo. Gente, além da videoaula, ela vai ajudar vocês na compreensão da matéria, é o que eu espero, mas também ela vai ajudar vocês na própria produção acadêmica. Tem gente fazendo produção acadêmica só no Ctrl+C, Ctrl+V, de InfoEscola, de Wikipédia, de outras coisas só, e acabam realmente não fazendo de forma correta. E eu peço a vocês que tomem atenção nesse sentido em assistir às videoaulas, porque elas contêm respostas, muitas vezes, da produção acadêmica e do próprio fórum. Então, peço a vocês aí que sejam realmente bem fiéis nesse sentido de assistir às videoaulas e incentivar os seus colegas a assistir também às videoaulas. Além de assistir a videoaula, leia lá as páginas 48 a 55 do nosso livro 2, capítulo 3, tá bom? E, por último, fazer os exercícios lá das atividades da página 56 e 57. Na quinta-feira, eu vou postar o gabarito das correções aí desses exercícios na página 56 e 57. Essa semana também tem fórum. Incentivo vocês a participarem. Tem gente que não está participando, acredito talvez por esquecimento ou outros por vergonha, mas tem que participar do fórum. Faz parte do seu conhecimento, da obtenção do seu conhecimento, como também da sua nota. Legal, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre a baixa idade média. O nosso objetivo com essa aula é justamente identificar quais foram as principais transformações vivenciadas na passagem da alta idade média para a baixa idade média. Explicamos a vocês que a idade média foi dividida em dois períodos para melhor compreensão, a alta idade média e a baixa idade média. Nós estudamos a alta idade média e agora vamos falar sobre esta baixa idade média. Durante a baixa idade média, a gente já começa a perceber aqui claramente uma crise do feudalismo. O feudalismo começa a cair de uso justamente nesse período. Mas nós vemos claramente também que a sociedade já estava bem dividida nesse período. E a sociedade, ela se consolida cada vez mais dessa divisão tripartida. As três ordens eram bem claras: o clero, a nobreza e os servos, ou camponeses. Então, nós temos os oradores, aqueles que oram, né, de acordo com Adalberto de Laon, um monge que fez essa divisão escrita da sociedade ali. Tem os belatores, né, que são aqueles que trabalham, que guerreiam, perdão, que lutam, e aqueles que trabalham, que são os laboratores. Então, os oratores, os que oram, clero, os belatores, os que guerreiam, lutam, os nobres, e os que trabalham, os laboratórios, que eram os servos e camponeses. E cada qual tinha a sua função bem definida, que você verá nesse próximo slide. Ao clero, eles tinham que rezar e cuidar da vida espiritual das pessoas. Aos guerreiros, eles tinham que defender a sociedade com suas armas. Como nós já dissemos, eles eram os únicos com a permissão para utilizar armas. E aos trabalhadores, eles tinham que expiar o pecado original pelo bem da humanidade, uma vez que o trabalho para eles, naquela época, era entendido como castigo do Criador a Adão em Gênesis. Só quero deixar bem claro aqui para vocês, que particularmente eu creio que o trabalho já existia antes, mesmo antes do pecado original. Adão já trabalhava, já cuidava do jardim, já deu nome a toda aquela bicharada lá. Então nós sabemos que Adão tinha assim o seu trabalho. O que aconteceu depois do pecado é que o trabalho se tornou mais árduo. Bom, mas essa era a forma como eles entendiam aí durante a Idade Média, mais especificamente aqui no início da Baixa Idade Média. E esse esquema, gente, era tido como a vontade de Deus. A igreja concebia como a vontade de Deus. Como funcionava a Trindade? Os três, com cada um fazendo a sua parte, e também nós temos aqui dentro da sociedade, cada um também exercendo a sua parte. Porém, isso, né, dava uma certa dominação do clero e da nobreza sobre as massas de camponeses, não importando se eles fossem servos ou vilões. O que acontecia é que tanto o clero como a nobreza acabava dominando sobre
eles, através dessa relação de, de, de proteção, né, de um senhor a quem eles tinham que dar tributos e obediência dentro das suas terras. Bom, então a sociedade, gente, toda ela estava dividida e estruturada nessa questão de relações de servidão. Tinha servidão, nós podemos ver isso tanto na vertical, como também, como também na horizontal. Verticalidade, envolvendo duas classes, os nobres e os camponeses. Então se dava ali justamente a relação entre eles de dominação, de pagar tributos, de obediência, de doação de uma parte da terra para que eles pudessem assim cultivar ali e dar uma parte dessa produção ao Senhor. Nós já estudamos isso nas aulas passadas, né? Mas como também tinha uma relação horizontal, especialmente na que nós chamamos de suzerania vassalagem, onde envolvem dois nobres, o suzerano, que é aquele mais rico, que vai doar uma parte da terra e também vai dar um título de nobreza ao outro nobre, e essa relação está entre duas classes, entre a mesma classe, né? Entre nobres da mesma classe, entre duas pessoas da mesma classe. Então, por isso, também é uma relação horizontal. Interessante que eles faziam, para destacar essa relação, uma cerimônia da homenagem, aquela cerimônia interessante que é uma cerimônia que envolvia o juramento e também a investidura. No juramento, era selado lá com um beijo diante das partes, do suzerano e do vassalo. Como eu disse para vocês, o suzerano geralmente o dono de mais terras, o mais rico, ele então vai dar um título de nobreza e mais terras para esse outro vassalo, para que assim eles possam ter uma relação de fidelidade. O vassalo jurava fidelidade e lutar as guerras do Senhor, do seu suzerano, enquanto o suzerano prometia também a segurança a ele e dava esse outro título de nobreza. E isso era a cerimônia do que nós chamamos de juramento de fidelidade. Aí depois, para firmar esse juramento de fidelidade, tinha também a prática da investidura, onde o suzerano ele vai doar ao vassalo essa terra e que é chamado de feudo, né? E em troca de auxílio que este, ou seja, que o vassalo iria prestar ao suzerano. Então aí você tem tanto a homenagem, como também tanto o juramento, como também a investidura dentro da cerimônia da chamada homenagem. E era muito comum a gente ver isso até em filmes, essa cerimônia sendo apresentada aí de uma forma muito especial, dando título de nobre às pessoas através dessa cerimônia chamada de homenagem. Bom, continuando então, gente, nós vamos falar agora aqui um pouquinho a respeito do mundo rural e da vida no campo. Agora nós temos justamente aqui uma mudança, há um crescimento populacional justamente nesse período da Baixa Idade Média. Inicialmente, no início da Baixa Idade Média, houve um crescimento populacional. Depois haverá um declínio devido à peste negra, que nós vamos estudar mais à frente. Mas aqui há um aumento populacional. Nesse aumento populacional foi originado por causa das técnicas novas de produção. Eles começaram a utilizar técnicas novas, como por exemplo o uso da charrua, que era aquele arado mais grosso, de ferro, que durava mais, a troca do boi pelo cavalo, um cavalo mais ágil, o boi um pouco mais lento, né? Então o cavalo vai poder arar mais fácil, vai poder ajudar nessa produção. O uso da ferradura para proteção dos cavalos e o sistema de rotação trienal, que vai substituir o bienal, né? Então esse sistema trienal ele é bem mais eficaz. Ali você vê ali a imagenzinha claramente como funcionava, onde há uma rotação dos campos, em que cada ano o produto era produzido, né, em um certo campo, né? Era cultivado em um certo campo. E aí depois no outro ano ele ia rodando. E sempre um desses campos ficava em descanso, no pousio, para que assim ele pudesse recuperar os nutrientes e quando fosse produzido nele, ele pudesse realmente, né, trazer mais frutos, e era justamente isso que acontecia. E isso, gente, possibilitou o quê? Uma maior quantidade de alimentos. Com maior quantidade de alimentos, é lógico, há uma maior expectativa de vida, as pessoas se reproduzem mais e vai ter então um crescimento populacional. Então veja a ligação das técnicas novas de produção com o aumento populacional. Isso está realmente bem ligado e isso aconteceu durante o que nós chamamos de Baixa Idade Média.
Nós vemos também algo bem interessante que nós já estudamos na aula passada, que a grande propriedade agora ela passa a ser chamada de senhorio. E ela vai ser dividida também em três partes, que é a reserva senhorial, que é quase metade da propriedade, ali onde estavam, né, o castelo do senhor, as construções como moinhos, celeiro, estábulos, fornos, lagar e terras para cultivo. Temos também as tenências ou mansos, que é a parcela da terra cultivada pelos camponeses. E, por último, nós temos as terras comunais, que são as terras de uso comum, como florestas, rios, etc., usadas para pasto, extração de madeiras, coletas de frutos e para caça. Isso nós já havíamos falado na aula passada, quando chamavam isso de mansos, né? A terra, então, passa a ser dividida desta forma. Durante a Baixa Idade Média, nós vemos também aqui a questão das cruzadas. O aumento, gente, das disputas entre cavaleiros levaram justamente a igreja a lançar mão assim, de algumas ferramentas. Eles primeiramente usaram a paz de Deus e a trégua de Deus, que eram momentos em que houvesse trégua para que não houvesse tanta guerra e destruição, e mesmo até, de certa forma, as pessoas agindo de forma contrária ao que a igreja queria. Então, é, não deu muito certo essa paz de Deus nem a trégua de Deus. Em seguida, houve as cruzadas, que mobilizou muito mais os cristãos. E isso que nós vamos estudar agora aqui, falar um pouquinho a respeito das cruzadas. As cruzadas, elas tiveram esse nome chamado de expedições da cruz, até por causa das vestimentas dele, onde possuía sempre uma cruz, tanto nas vestimentas como também nos escudos, essa cruz em que os soldados iam em nome da cruz, ou seja, do cristianismo, guerrear contra o infiel, que no caso seria os muçulmanos, né? E isso começa em 1095, inspirado por uma pregação de Urbano II, o Papa da época, onde ele dizia que os muçulmanos estavam proibindo os cristãos de peregrinar e também estavam destruindo os lugares santos. E aí isso inflamou muitos cristãos a saírem para as cruzadas. Inicialmente, essa população foi maior de franceses. É por isso até que os muçulmanos chamavam eles de franjos. Existe um livro chamado As Cruzadas Vistas pelos Árabes, onde você vai ver sempre os muçulmanos se referindo aos cruzados como franjos, pensando nos francos, né? E isso é do povo onde hoje nós encontramos a França. Porém, depois, cristãos de toda a Europa vão partir em direção à Terra Prometida, a fim de libertar a Terra Prometida das mãos dos infiéis, que no caso eram os muçulmanos, né? As cruzadas, gente, o que a gente pode perceber dela aqui, certamente elas justificavam a violência, elas santificaram o orgulho do cavaleiro, de ser um cavaleiro, mas também demonizaram a figura do muçulmano. E infelizmente isso aconteceu. Porém, a gente precisa ver de todos os lados esse aspecto importante. As cruzadas foram muito ruins, tanto para cristãos como para muçulmanos. As motivações das cruzadas estão aí. Motivações religiosas, no sentido desse impulso da fé, libertar a Terra Santa, né, de pagar pelos seus próprios pecados. Muitos estavam indo nas cruzadas por causa disso. Mas também nós vemos nobres que estarão buscando novas terras, visto que o feudalismo havia dividido praticamente toda a Europa ocidental. E agora eles precisavam de novas terras. Então os nobres partem em busca de novas terras. E os comerciantes queriam realmente dominar a rota comercial, que era muito importante naquele período. Vamos então falar a respeito dessas cruzadas, gente. Não é meu objetivo aqui falar especificamente cada uma detalhadamente. Lá no livro de vocês, na página 53, tem um excelente resumo. Eu gostei muito daquele resumo. Dá uma olhadinha lá. É muito legal o que ele fez ali. Tem os resumos de todas as cruzadas, as principais armas utilizadas, as causas, como eram causas das cruzadas, os cavaleiros, como eles se vestiam, a, também não só as vestimentas deles, né, mas quem eram esses cavaleiros. Então é muito legal lá na página 53 você vai poder ter isso aí. Mas rapidamente então passo para vocês aqui sobre essas cruzadas. A primeira cruzada, ela foi para estimular os cristãos a se engajarem ali. A igreja vai prometer benefícios materiais e espirituais. Bom, ela promete isso, e inclusive perdão aos seus próprios pecados. E a primeira cruzada, que foi não oficial, foi uma extra-oficial, aconteceu em 1096, foi chamada de Cruzada dos Mendigos, visto que isso se tira de um documento da Alexíada, que é um documento que a filha do imperador Aleixo, ela escreve quando chegam os primeiros cruzados. A pregação do
do nosso o Papa lá, Urbano II, ela foi motivada por causa de um pedido de Aleixo. Aleixo pediu que socorro aos ocidentais, porque os muçulmanos estavam chegando às portas de Constantinopla. E então, muitos vão impulsionados por essa pregação, sem realmente uma organização própria, e quando chegam lá às portas de Constantinopla, ela diz que mais parecem mendigos do que soldados. Por isso ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos. E ela constituiu um movimento bem popular, caracterizado lá pelo misticismo da época, né, da crença, muitas vezes impulsionada apenas pela fé religiosa, e isso levou muitas pessoas a irem sem o preparo devido. E iniciou-se antes da primeira cruzada oficial e foi massacrada pelos turcos naquele período. Mas a primeira cruzada acontece entre 1096 e 1099. É chamada de Cruzada dos Nobres. Essa, gente, foi a única cruzada que realmente obteve sucesso. Foi a única que chegou até Jerusalém e tomou Jerusalém das mãos dos muçulmanos. E ela possibilitou ainda a criação de ordens monásticas, como, por exemplo, as templárias, né? Os cavaleiros templários, e também os cavaleiros hospitalários. Os templários para defender o templo de Jerusalém e hospitalários para cuidar dos enfermos de guerra nas cruzadas. Aí nós temos aí a Ordem dos Templários, que foi muito importante, tem muita mística em relação a essa ordem. Alguns dizem que eles foram os primeiros maçons, que era uma ordem secreta, mas não temos comprovações históricas disso, são apenas especulações, tá bom? O que é importante aqui lembrar é que eles tiveram uma participação muito importante de combate aqui nas cruzadas. Temos agora então a Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada, que os turcos eles acabam se reorganizando, liderados pelo general Seladino, eles conseguem então fazer o seguinte: eles conseguem reconquistar os territórios perdidos e contra eles vai ser organizada então a Segunda Cruzada, que não atingiu seus objetivos e acaba se desintegrando sem resultados assim realmente significativos. A Terceira Cruzada é a chamada Cruzada dos Reis. Participaram 3 reis que estão aí descritos para vocês: Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe Augusto, da França, e Frederico I, o Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Frederico acabou morrendo no caminho e Felipe pegou seus marinhos e voltou para casa. Ricardo Coração de Leão foi o único até ir até a Terra Santa. Ele combateu sem sucesso, mas conseguiu um importante acordo com Saladino que permitia a peregrinação a Jerusalém. Bom, a Quarta Cruzada é chamada de Cruzada Comercial. Ela foi organizada pelo próprio Papa Inocêncio III, liderada por comerciantes de Veneza. E ela acabou se desviando do seu destino justamente porque tinha mais um intuito comercial e rumou para Constantinopla, que foi saqueada por esses comerciantes em busca de mais riquezas. A Cruzada das Crianças ela surge bem nesse período aqui, não é colocada como uma cruzada oficial, e ela foi baseada na crença de que as almas das crianças, por serem puras, inocentes, não eram iguais a seus pais que tinham perdido todas as outras batalhas, agora eles poderiam ter sucesso devido. Isso foi impulsionado por 2 crianças de 14 e 12 anos, o Estevão e Nicolau, que foram milhares, chegaram a ir até lá, e apesar da oposição da própria igreja em relação a isso, ela se efetivou e a maior parte acabou ou morta ou se tornaram escravos no norte da África. A Quinta e Sexta Cruzadas, também de iniciativa do Papa Inocêncio III, foi a Quinta Cruzada. Ela tentou conquistar o Egito para tentar uma rota pelo sul a chegar até a Terra Prometida, mas não foi bem sucedida. A Sexta Cruzada foi realizada por Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ela reconquistou Jerusalém, mas a cidade foi logo retomada pelos muçulmanos, então não houve um sucesso devido. A Sétima e Oitava Cruzadas, sua importância reside apenas no fato de terem sido comandados por Luís IX, né, o rei da França, e posteriormente canonizado como São Luís. Elas voltaram-se contra o Egito, mas não tiveram também sucesso. Então, como consequência das cruzadas, a gente pode perceber aqui que nenhuma praticamente tem fim religioso, as consequências dela, mas sim relacionadas ao comércio. Ela fortalece as relações comerciais do Ocidente com o Oriente, criando uma rica rota comercial ali, mas, por outro lado, aumenta a rivalidade entre Ocidente e Oriente, entre os orientais e ocidentais. Inclusive, o
próprio nome, hoje é até meio mistificado. Houve uma crise do feudalismo a partir do fim das cruzadas. Gente, mas as cruzadas não foram só lá no Oriente, elas também foram no Ocidente. No Ocidente, nós tivemos as cruzadas da Igreja contra, por exemplo, os albigenses, contra hereges, que eles destacavam assim pessoas que estavam indo contra a Igreja. Entre eles, por exemplo, os albigenses foram alvos de cruzadas, como também dentro da Península Ibérica os muçulmanos que ali estavam. Esse nome dessa guerra foi chamada de Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista vai ser tomada ali na região da Espanha e Portugal. E aí na imagem você vê justamente a cidade de Toledo, que é localizada ali bem no centro da Península Ibérica, onde foi um dos principais palcos das disputas aí de batalhas durante a Guerra de Reconquista. Os cristãos só vão conseguir retomar totalmente a Península Ibérica em 1492, quando vencem na cidade de Granada o último foco de resistência dos muçulmanos. Então é assim que foram as cruzadas. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos por aqui. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês e boa semana.